resolvi trazer este vídeo, que é um vídeo destinado para explicar o que é mentalidade de escassez, como em alguns momentos da minha vida a mentalidade de escassez me prejudicou e como a gente pode identificar a mentalidade de escassez para que evite que ela se manifeste de um jeito que nos prejudique, certo? Então, a mentalidade de escassez é a ideia de que sempre está faltando alguma coisa. É falta de tempo, é falta de energia, é falta de dinheiro, é falta de coragem, é falta de foco, é falta de produtividade, é falta de tudo. E sempre parte deste medo de faltar. Então, se você se encontra nestes medos de tudo que eu acabei de mencionar, este vídeo é pra você, então fica aqui comigo que a gente vai aprender muito sobre mentalidade de escassez, a gente vai entrar mais nesse universo, entender, porque eu já dei uma pincelada em alguns vídeos que eu falo sobre multipotencialidade, questão de trabalho, hobby e tal, e eu recebi algumas mensagens, alguns feedbacks de pessoas que gostariam que eu entrasse mais neste assunto e explicasse um pouquinho melhor como funciona a mentalidade de escassez, certo? Eu vou partir de um ponto usando o livro da Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que ela fala sobre esses medos e essa coisa do querer ser perfeito, da gente ficar sempre pensando na performance de eu não tenho o suficiente, eu preciso ser mais, eu preciso ser perfeito, sabe? E aí ela fala, ter coragem para ser imperfeito e mostrar suas vulnerabilidades, porque quando a gente mostra nossas vulnerabilidades, a gente se conecta com outras pessoas, a gente mostra que nós somos seres humanos que têm os mesmos problemas do que outros seres humanos, certo? E a partir dali, dessa leitura que eu li ano passado, eu falei, olha que legal, este livro trouxe uma outra visão de mentalidade de escassez que eu não tinha. Eu achava que mentalidade de escassez era só aquela questão de você achar, de você ficar pensando em pobreza, de você ficar pensando em coisas ruins e tal, de falta mesmo, né? Da falta do material, entende? E eu tenho vários livros aqui já há muitos anos, desde 2013, 12, que eu tenho um livro do O Segredo. Cadê? Não, tá aqui. Foi o que me apresentou para lei da atração, mentalidade de escassez, abundância, não sei o que e tal, né? Foi a partir desse livro aqui. Eu tinha essa visão de mentalidade de escassez ser algo meio místico, meio assim, falando de lei da atração e tal. Mas a mentalidade de escassez, ela também é comprovada cientificamente, também tem estudos para pesquisar, né, como o cérebro funciona mediante a este modo de pensar, este funcionamento de escassez, da falta. Quando você está na falta, como o cérebro se comporta, como nós nos comportamos a partir das nossas decisões, das nossas impulsividades. O que isso afeta quando uma pessoa está em escassez ou está na abundância? Eu pesquisei, né? Óbvio, trouxe aqui pra vocês. Então vamos lá. Vou dar alguns exemplos de como a mentalidade de escassez se manifesta. E você aí vai identificar se em alguma dessas situações você se encaixa, ok? Primeiro, esperar a formação perfeita para começar. Acha que precisa de mais um curso, de mais uma certificação, mais um título para se sentir pronta. Nunca se sente suficiente para lançar ou mostrar o que sabe. É começar a gravar os seus conteúdos, tentar pensar já num negócio que você possa fazer com o que você já tem, com as ferramentas que você tem, com o conhecimento que você tem, com os aprendizados que você absorveu durante a sua vida. Porque se você está nessa faixa de idade, mais ou menos 30, 40 anos, você já viveu bastante coisa, já trabalhou. Se você é uma pessoa multipotencial, né, já trabalhou em várias áreas, tem várias habilidades adquiridas de acordo com essas áreas. Então, o que está faltando para você começar a mostrar o que você sabe? Talvez clareza de se realmente é isso que eu quero para minha vida, ou
talvez seja por conta desse motivo aqui, de nunca achar que tá o suficiente. Ah, mas tem gente que é muito mais especialista do que eu. Ah, tem gente que tem tantas certificações, diplomas e etc. E eu não tenho. O que vão pensar? O que vão achar? Eu não tenho o suficiente. E aí a mentalidade de escassez se manifesta. Segundo, comparar-se constantemente com outras pessoas. Olha para quem já empreende e pensa, ela conseguiu porque tem mais dinheiro, mas tem mais tempo, tem mais apoio. E aí você se sente atrasada, diminuída, sempre achando que sempre falta algo para você. E que aquela pessoa tem muito mais, às vezes tem mesmo, tá? Isso é uma realidade, não é algo que a gente tem que também que colocar a venda no olho e falar, ah, não, porque a manifestação tem que manifestar só coisas boas e pensar em... Isso daí é loucura, tá? Pessoa bilolada, que fica assim, não, eu só tenho que pensar... Tinha um negócio no TikTok, que era a síndrome da garota com sorte, ou... Ai, não sei, vou colocar aqui na tela porque eu esqueci, realmente. Que a pessoa ficava, eu só posso pensar em coisas boas. Isso é maluquice. A gente também não pode, né, deixar com que todas essas histórias de lei da atração, manifestação, não sei o que, seja algo que te coloca num negócio que tu não pode ter frustração, que tu não pode nada acontecer errado, porque isso faz parte da vida. E aí quando a gente se coloca numa expectativa de tipo, só recebo coisas boas, já é pra mim, e não sei o que, aí já é demais, sabe? Eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio em tudo que a gente aprende, porque senão fica uma coisa de fanatismo, de algo que vai além do normal, né? E essas frustrações, decepções, coisas negativas que acontecem na nossa vida, às vezes vem para nos ensinar e nos fortalecer, trazer resiliência que a gente precisa para se tornar mais forte. É isso que eu acredito. E aí, voltando ao assunto, né, a gente, às vezes, a realidade é essa mesmo, fulano teve mais apoio, rede de apoio, fulano teve mais dinheiro, fulano nasceu numa situação de condições financeiras melhores do que eu. Mas fulano tem outra história, tem outros desafios, tem outras coisas. Então foca no teu, não fica se sentindo atrasada, diminuída. Tu já fez o que, dentro do que você pôde fazer, dentro da sua realidade, você já fez muito. E a tua história é válida também, né? Não fique pensando que você é inferior a outras pessoas. Terceiro, focar sempre no que falta, não no que já tem. Aí tem um mosquito me pegou aqui, eu tô coçando, tô com o braço todo picado. Não, por exemplo, não tenho uma câmera boa, não sei editar, não tenho um nicho definido. Aí você ignora os seus talentos, experiências e recursos que você já possui, sempre pensando na falta. Quarto, medo de perder ao escolher um caminho. E aí eu tô falando para pessoas multipotenciais, ou não, mas principalmente para as multipotenciais, que tem várias opções de carreira a seguir, e aí fica, mas se eu escolher essa, eu vou estar abrindo a mão da outra. E se eu escolher errado? Então fica temendo, né? Fica com medo de decidir um nicho e abandonar os outros talentos. E aí o que acontece? Que não escolhe nenhum, fica paralisada, passa anos e anos e tá na mesma situação. E às vezes era mais válido estar experimentando alguma coisa, errando, sabe? Essa coisa assim de botar na cara a tapa e falando, não era isso que eu queria, e voltando atrás, do que estar paralisada só pensando na falta. Tá faltando isso, tá faltando aquilo pra eu decidir. E fica nessa parada mesmo, né? A próxima seria procrastinar por perfeccionismo. E aí entra os conceitos da Brené Brown, que fala sobre perfeccionismo e fala sobre esse medo de não ser suficiente, não se sentir suficiente para, no nosso contexto, se mostrar na internet, falar sobre o que você sabe, atingir outras pessoas positivamente e fazendo essa troca, né? Você fala de algo que a pessoa precisa e a pessoa paga, ou a pessoa retribui da forma como ela pode também para te ajudar, e é uma troca de abundância, de todo mundo tá se beneficiando e não de falta. Aí a ideia seria você começar com o que você já tem, mas você posterga, né? Você procrastina porque acha que ainda não é boa o bastante. E o próximo seria pensar em termos de escassez de tempo e dinheiro. Ah, não tenho tempo suficiente para empreender.
não vai dar certo, eu preciso trabalhar e eu não tenho tempo pra poder fazer. Quando comecei a fazer os vídeos na internet, tudo bem, eu morava com meus pais, né? Não tinha a minha filha, não era casada e tal, mas eu atendia no meu salão e eu fazia os vídeos. Muito difícil pra mim, porque eu ficava exausta, imagina, fazendo escova ali o dia inteiro, as pernas doendo, o corpo cansado. Mas eu ainda parava, tirava um tempinho, às vezes eu gravava meia-noite, não recomendo, tá? Mas eu tava lá gravando meus vídeos, eu falei, preciso ficar aqui só 30 minutinhos gravando o que eu já sei. O que eu fiz hoje que eu posso compartilhar? Aí eu falava, eu fiz isso, fiz aquilo. Às vezes eu fazia uns takes assim do cabelo da pessoa, falava sobre o que eu fazia, do que eu entendia, né? O que eu sabia pra compartilhar. E aí, às vezes eu tava morta de cansada, louca pra dormir, descansar, meus braços eu não tava nem mais sentindo. Mas eu tava lá gravando meus vídeos, me esforçando, eu arrumava tempo pra poder fazer as coisas. Câmera, não tinha câmera boa, era aquela câmera com qualidade horrível, mas eu ia, sabe? Não tinha microfone, não tinha nada disso. Aí conforme o dinheiro foi entrando e eu fui vendo que aquele negócio ali era possível, né, de me rentabilizar, eu fui comprando equipamento, melhorando. E eu já fiz um vídeo também falando sobre isso. Todos os vídeos que eu vou mencionando eu vou tentar deixar aqui no card, tá? Se eu lembrar. Outra coisa também que acontece na mentalidade de escassez é a gente associar os nossos sonhos a algo muito distante. Tipo, nossa, eu morro de vontade de ser dona do meu próprio negócio, de ter meus clientes, de... Uma coisa eu vou falar agora, é uma coisa que eu me vejo fazendo, tá? E aí vai conectar um pouco com o próximo vídeo que eu vou trazer aqui sobre mentalidade de escassez também, que é um exercício de você se visualizar fazendo alguma coisa. Então, eu fico assim, nossa, eu acho tão legal você ter reunião com a pessoa, sabe? Tipo, fazer mentoria, assim, e você... Eu, no caso, né? Eu ser a mentora e ajudar aquela pessoa, e aquela pessoa falar, olha, o que você trouxe pra mim me ajudou muito. E aí eu marcar a reunião, receber os e-mails, conversar com as pessoas. Era mais ou menos, bem mais ou menos, tá? O que eu fazia na época que eu tinha meu negócio com o salão de beleza e tal. Eu respondia e-mail das pessoas, tirava as dúvidas pela internet em relação ao cabelo, não sei o que. A pessoa marcava um horário comigo, ela vinha pessoalmente no meu espaço, a gente conversava sobre o que ela queria fazer no cabelo dela, de como ela se enxergava, de como aquilo ali estava impactando a vida dela em relação à autoestima e tudo mais, e eu tentava ao máximo entregar uma solução para ela e ela sair satisfeita. Tinha gente que me abraçava, tinha gente que olhava no espelho e chorava. E essa sensação eu sinto falta. Eu tô fora do país, né, já há muitos anos, infelizmente não tem como ter esses encontros presenciais, mas a internet nos possibilita fazer videochamada, fazer coisas desse tipo. Então eu me vejo fazendo isso, eu fico assim, empolgada por fazer e almejo isso pra minha vida e eu tô correndo atrás pra isso acontecer. E aí eu fico pensando, né, se eu ficasse pensando, ai, nossa, ia ser muito bom se eu pudesse fazer isso acontecer, mas imagina, isso nunca vai acontecer, isso é muito distante da minha realidade. Imagina se alguém vai querer marcar alguma coisa comigo. Agora tu vê, se eu falasse isso, se eu ficasse mentalizando isso, ia ser um bloqueio, é uma mentalidade de escassez de me paralisar e nem tentar. Em resumo, a mentalidade de escassez vai sempre se manifestar de forma que a gente fique focado no que falta, nos riscos, na comparação, em vez da gente focar nos nossos talentos, nos nossos recursos e nas possibilidades que temos, né? E aí como, né? Como não? Vou falar do como se manifesta, como essa escassez afeta nossos comportamentos depois. Antes eu quero trazer da onde vem essa mentalidade de escassez. Eu acho que é importante a gente ter essa consciência. Da onde vem as raízes. A mentalidade de escassez, ela vem de uma raiz sociocultural de uma época. Estamos falando aqui de pessoas, né, da geração millennials, como eu, né, eu tenho 36 anos, então se você é da geração millennials, ali viveu ali nos anos 90, no início dos anos 2000, você pode ter presenciado várias crises econômicas que seus pais passaram e por eles terem passado por essas crises econômicas, eles faziam afirmações dentro de casa para você
afirmações relacionadas a dinheiro, a instabilidade, a medo de dinheiro não dá em árvore, trabalho duro para ter segurança, concurso público é o caminho mais seguro, é o caminho mais estável de carreira. Então tem que... Eu tô aqui lembrando de quando eu fazia unhas, né? Tinha ali meus 17, acho que eu tinha 17 anos, 16 anos, né? Eu comecei bem novinha nessa coisa do empreendedorismo. E eu tinha uma mãe de uma amiga que ela falava pra mim, você não pensa não em fazer concurso público? Aí eu fiquei assim, não me vejo fazendo nada disso. E eu queria pro ramo de beleza, né? Desde novinha, assim, desde meus 14, 13 anos, eu ficava pensando que eu queria alguma coisa na área da saúde, mas no ramo da beleza, embelezamento, estética e tal. E eu ficava, concurso público disso? Acho que não tem, né? Então, não tem nada a ver pra mim, concurso público. Eu não quero ser uma funcionária pública pra fazer coisas engessadas, assim, só fazer aquilo e eu não poder ter controle do que eu tenho que fazer e ficar sendo mandada pelos outros. Eu já tinha essa consciência. Mas essa mãe de uma amiga ficou tentando me persuadir que eu tinha que... concurso público é muito melhor do que ficar fazendo coisas assim, procedimentos estéticos, né? Que é instável, é um trabalho instável, né? Você ter seu próprio negócio é instável. É melhor porque se você for ser funcionária pública, você nunca é mandada embora. E ficava sempre tentando me fazer ali minha cabeça, né? Pra eu ir pra esse caminho. Acabou que a filha dela foi pro concurso público, se sentiu aprisionada, teve seus problemas e aí depois ela se especializou em outra coisa e tá nessa coisa até hoje. Mas é uma mentalidade desta época que a gente acabou absorvendo, né? A nossa geração acabou pegando nos nossos pais porque a gente foi condicionado a isso, né? Essa mentalidade, né? Herança de crenças militantes, limitantes familiares. As crenças passadas por gerações. O que a gente mais ouvia era que trabalhar com o que a gente gosta não dá dinheiro. Isso não dá dinheiro, o que dá dinheiro é concurso público. O que dá dinheiro é ser médico, é ser engenheiro, advogado, essas coisas, né? E aí quando a gente fala, mas eu queria viver da minha arte, tipo, tá louco? Pra ser pobre? É complicado, mas a gente sempre ficava ouvindo essas coisas, né? Porque eles vieram de uma realidade diferente. Outra coisa também é o modelo herdado da geração anterior, que é o modelo de você seguir aquela vida linear, que eu já falei no outro vídeo. Aí se você não segue essa linha reta, o que é se esperado, você vive nessa incongruência de será que eu tô fazendo errado? Será que eu vou escolher certo? Será que eu não vou? E será que eu tô indo pelo caminho certo? Meu Deus, será que as minhas escolhas estão sendo acertadas? E aí você vive nessa insegurança constante e medo de escolher errado. Então você acha que a instabilidade do empreender, do você ser dona do seu próprio negócio, de às vezes você tá num momento ruim, às vezes tá num momento bom, né? Nesses desafios que é empreender, você acha que você não vai ser feliz, porque colocaram na tua cabeça que você só vai ser alguém na vida, que você só vai ter felicidade se você seguir um caminho determinado pelaquela geração. E aí você entra em conflito mental, né? Bom, raízes psicológicas da mentalidade de escassez. A herança de crenças limitantes dos familiares, passada, né, de geração para geração. Aí o medo de arriscar é aprendido por observação. A gente observa como os nossos pais se comportavam, os nossos avós, as pessoas que estavam, né, ali no nosso convívio. E a gente observa que aquelas pessoas, aqueles adultos, eles se sentiam frustrados, endividados, com medos de sonhar alto, porque as pessoas iriam criticar ao redor, né? Como fulano é sonhador, fica só planejando, e não sei o que, e viaja, né? E fulano viaja. Era sempre assim que falava. Bom, memória emocional de escassez. O cérebro guarda experiências negativas com mais força. Isso no livro O Cérebro é a Felicidade. Não me lembro qual foi a referência do livro que estudei esses dias, tanta coisa, que fala que a gente é uma questão de sobrevivência, né? É algo instintivo, não tem como a gente tá super consciente disso, porque é algo que acontece assim meio que automático.
O nosso cérebro, ele foca mais nas coisas negativas que acontecem, porque é uma forma da gente se prevenir, né? Não colocar a nossa espécie em risco, digamos. E aí você viu uma pessoa fracassar, viu uma pessoa se sentir humilhada, se sentir, né, devastada e tal. Aí você reforça o circuito de precaução, né? O sistema de alerta, né, que é a amígdala, eu anotei aqui, ela aprende que sonhar é perigoso, né? Ou que agir é perigoso, porque você viu outra pessoa perto de você se frustrando, quebrando a cara, te coloca numa posição de, opa, não vou me arriscar, não vou, porque você fica ali no circuito de precaução, né? É melhor não tentar, porque vai que eu me frustre, eu não quero passar por isso. E aí a memória emocional de escassez, né? Bom, comparação crônica das redes sociais é uma coisa que a gente vive, a nossa geração. Estamos em constante comparação com outras pessoas, com a realidade de outras pessoas. A gente fica pensando que, mas fulano conquistou, eu não, se colocando para baixo, se sentindo inferior. A próxima origem da mentalidade de escassez seria a desconexão com a própria voz, né? A voz interna, a nossa essência. O que realmente a gente quer para nossa vida? É o autoconhecimento, que eu sempre falo aqui. Anos após anos, tentando provar para alguém, né? Seja pai, seja os chefes, a sociedade, o que seja, né? As pessoas, por exemplo, pastores, são pessoas que estão ali mais próximas a nós. De certa forma, a gente busca por aprovação dessas pessoas. Aí a gente fica ali sempre vivendo. Mas tá uma barulheira. Hoje é feriado, então... Enfim, anos após anos, nessa circunstância ali, né? Nesse condicionamento de viver nessa situação, de buscar a aprovação dessas pessoas, a gente se perde de nós mesmos. Com esse comportamento, vai nos distanciando da nossa própria intuição, do nosso próprio desejo. E a gente, às vezes, confunde essa falta de clareza, de não saber o que quer, com a falta de capacidade. Olha, eu sou um fracassado mesmo, eu sou não sei o quê. E a gente começa a se colocar pra baixo, porque eu não sei, eu não sou capaz, isso não é pra mim, empreender não é pra mim, eu não sou capaz disso não. Mas é uma questão de não saber, de não se conhecer, entende? Eu acho que é mais essa palavra, de não se conhecer. Agora vamos passar para o próximo bloco, que eu vou falar como a escassez afeta nossos comportamentos, as nossas escolhas. Há pesquisas em psicologia e neurociência que mostram que quando vivemos com a sensação de algo está faltando, seja dinheiro, seja tempo, seja energia, seja segurança, seja reconhecimento, o nosso cérebro entra no modo de alerta, como se precisasse resolver uma emergência o tempo todo. E esse modo de sobrevivência, que é o modo de emergência... Calma aí que eu vou fechar a janela, porque tá me irritando. Tá me irritando essa moto. Passando o tempo inteiro, pra cima e pra baixo. Mas tá calor aqui. Do nada começou a me dar um calorão. Então a gente entra no modo de alerta, de sobrevivência, de emergência. E isso faz com que o cérebro ele se concentre apenas no problema imediato. Aí tem o livro do Scarcity, vou colocar o nome aqui na tela, a capa do livro, melhor, que fala sobre ele fala sobre, como é que é o nome do negócio? Tunneling, uma coisa assim, que é o túnel mental, né, que isso rouba a nossa clareza. E a gente começa a tomar decisões baseadas no medo de perder e não na vontade de crescer. Então a gente não vai pensando nos benefícios que isso vai nos trazer, de como isso vai ser bom, fazer um planejamento acertado, equilibrado, analisar situações. Não, a gente vai, preciso resolver isso rápido e não tenho tempo para isso não. Nesse modo de sobrevivência, emergência, bora, vamos fazer isso aqui, e vai na impulsividade porque precisa resolver para ontem. O mais curioso é que isso não acontece só com quem está passando por uma dificuldade financeira. Pode acontecer com qualquer pessoa que viva sentindo que falta algo na sua vida.
e falta tempo, energia, talento, oportunidade. Então isso não se limita somente às pessoas que estão realmente com escassez real da vida, né, de dinheiro, de oportunidade e tal. Mas é aquela pessoa que tem condições, que não está passando dificuldades, não está tentando de fato sobreviver, porque a gente sabe que há essa realidade, mas aquelas pessoas que foram condicionadas a esta forma de pensar, mesmo tendo possibilidades, tendo habilidades, tendo oportunidades, elas se colocam num lugar de que não tem momento certo agora, não é o momento certo agora, não tenho capacidade, não, e perfeccionismo, e síndrome da impostora, e não sei o quê. Como e por que este padrão da mentalidade de escassez aparece? Eu fiz alguns estudos, né, e aí eu achei algumas pesquisas, alguns estudos que fizeram com cérebros, né, pessoas condicionadas à mentalidade de escassez, como foi, o que afetou no cérebro dessa pessoa. E aí fala que, por exemplo, induzir a mentalidade de escassez numa pessoa altera circuitos neurais que são ligados à decisão orientadas a metas, que vai fazer com que priorize o modo de sobrevivência, a urgência de resolver aquilo rápido, né? Por isso que é urgência, emergência, vai, resolve agora, pra já. E metas é coisa pra frente, futuro. Então, as pessoas que estão com mentalidade de escassez, estão induzidas a essa mentalidade, não vão priorizar metas, planejamento, o que é melhor pra minha vida, vamos analisar aqui um pouco melhor. Elas vão querer agir assim pra já e sobrevivência. Há outros também estudos que eu fiquei assim, nossa, que interessante, eu quero trazer aqui pra vocês também. A ansiedade por escassez aumenta a busca por calorias, vocês acreditam nisso? Saindo um pouco aqui dessa coisa da ação, decisão, mentalidade de escassez para empreendedoras, não sei o quê, vamos falar também de vida pessoal, escolhas de alimentação. Isso acontece quando a pessoa percebe-se em desvantagem econômica ou em contexto de desigualdade, e aí ela eleva essa ingestão calórica. Por quê? Porque, em parte, como resposta antecipatória do corpo e como autorregulação emocional. E aí há evidência experimental de que sentir-se pobre, entre aspas, aumenta a ingestão calórica. Eu vou deixar esses estudos, que eu não vou me aprofundar, senão esse vídeo vai ficar assim, tipo, um documentário. Vou deixar aqui na caixa de descrição, tá? Se vocês tiverem interesse. E aí tem outro também, a desigualdade estimula o consumo de status. Aí o capitalismo se aproveita. Tô falando, eu sou, né, gente, não tem como não ser capitalista, você compra coisas, você adquire coisas e tal, não tem como. Mas esse capitalismo exacerbado, né, esse excesso de você estar o tempo inteiro buscando por status, de você estar sempre na última geração de tecnologia tal, porque senão você vai ficar para trás, usar marca, ostentar, isso que eu falo sobre a questão do capitalismo selvagem. Aí quando o ambiente destaca diferenças de renda, cresce a preferência por bens posicionais, que sinalizam valor social, mesmo sacrificando utilidade prática. Você opta por uma coisa, por estética, por mostrar que você tem um status, mas não serve pra nada, só pra mostrar mesmo. Enfim, tem vários estudos aqui de como e por que o padrão aparece, vou deixar na caixa de descrição para vocês poderem se aprofundar mais. Mas assim, a ideia é de que a mentalidade de escassez, ela consuma uma parte do nosso cérebro que nos deixa assim em estado de alerta, só pensando nessa negatividade, na falta, nesse medo das coisas saírem do controle e tal. E o que acontece no trabalho, em vez de você consertar o seu plano A para poder, não deu certo, vamos supor, você fez um lançamento de um curso, em vez de você consertar, por que não vendeu? Melhorar ali a tua divulgação, a tua entrega, sei lá, qualquer coisa do tipo, você vai falar, isso não é pra mim, tá tudo errado, vou voltar, tipo, pro SLT, ou vou, sei lá, plano B, aí tu é plano B.
plano B dá errado, vai plano C. E tu fica sempre desistindo das coisas porque você fica com essa mentalidade de escassez, de que nada dá certo, isso não é pra mim e tudo mais. Agora, pra gente finalizar o vídeo, eu queria trazer um pouco da minha experiência, porque eu vivi numa realidade de escassez. Eu cresci com escassez real e também com mentalidades à minha volta, tanto de pai, mãe, avó, tios, primos, amigos, namorados e etc. Todas as pessoas ao meu redor, vizinhos, eram pessoas que tinham essa mentalidade de escassez, né? Pessoas com muita dificuldade real, de fato, né? Não vou tirar essa realidade deles porque realmente era assim, mas com uma visão de vida muito limitada, de oportunidade, de coisas de só pode ser assim. Eu tinha um amigo que ele falava, eu tenho que fazer concurso, porque senão, imagina, você é um pobre, ferrado, não sei o que, o outro tem que fazer universidade com S, não universidade com C. Que tinha a universidade particular, que tu pagava pra fazer, que todo mundo passava e fazia lá o vestibular e passava, né? Bastava pagar e fazer a faculdade, que era a universidade, C de cidade, né? E tem as universidades públicas, e eles falavam, né, que tinha que ser universidade pública, porque só pública que te dá autoridade e poder e não sei o que e tal, e consequentemente mais dinheiro, né, e tal. Então tinha muito dessas coisas ao meu redor. E eu convivi com isso. Aí eu conheci o segredo, manifestação, lei da atração, não sei o que. Não ficar pensando na negatividade, na falta. E isso foi melhorando a minha vida, sabe? E aí eu assistia também vídeos de pessoas falando sobre isso. Uma pessoa que eu me inspirava muito na época que eu era blogueira, lá com meus 20 e poucos anos, bem novinha, né? Eu gostava muito da Tassiele Alcoleia, que ela também sempre falava como a lei da atração foi muito bom pra ela poder almejar coisas boas na vida dela. E hoje em dia ela tá numa posição bem confortável, né, com várias conquistas e tudo mais. E eu me espelhava nessas pessoas que vieram de uma situação assim, não muito confortável, assim, né, de muito luxo e muito privilégios, assim, e que venceram na vida de alguma forma, conquistaram coisas de alguma forma. E eu, numa realidade pobre, humilde, eu falei, eu posso também conquistar, por que não? E eu fui conquistando as minhas coisas, né? Não me comparando com ninguém, porque se a gente for comparar com, milionários, ricos, claro que eu vou estar num patamar muito mais abaixo. Mas consegui, né, conquistar os meus bens materiais, poder morar fora do país, ter minha casa própria aqui também, ter experiências de vida que eu nunca pensei, imaginei que eu pudesse, né, sair do país, pegar um avião, conhecer outras culturas, falar outro idioma, e é muito rico isso, né? Mas isso foi graças à mentalidade de pensar, eu sou capaz, eu posso fazer, eu vou fazer e eu vou acontecer. Mas várias vezes acontece de a mentalidade de escassez vir, a questão do perfeccionismo pra mim é muito forte, já falei diversas vezes sobre isso aqui, e no outro canal também, no Instagram também, que como é que fala? É uma forma da mentalidade de escassez se manifestar, né? Através do perfeccionismo, da gente achar que nunca é o suficiente o bastante. E aí eu lembro de como o perfeccionismo agiu de uma forma assim que eu fiquei me sentindo mal, sabe? Me sentindo culpada, me sentindo, por que eu sou assim e tal. Foi em 2023 que eu tava estudando e organizei todo o meu curso, tudo bonitinho. Era um curso que eu ia lançar de desenvolvimento pessoal, organização e tal, e autoconhecimento. Eu queria trazer tudo que eu tinha aprendido no decorrer dos anos. E as pessoas estavam interessadas e eu fiquei empolgada, né, pra fazer. No meio do caminho, eu não cheguei a gravar as aulas, mas eu deixei tudo muito arrumadinho, sabe, roteiro, não sei o quê. No meio do caminho eu falei assim, quem sou eu? Imagina, falar de desenvolvimento pessoal, minha vida nem é perfeita pra isso. Imagina, falar de autoconhecimento, eu nem sou psicóloga. Me falta ainda, me falta conhecimento, me falta. E eu comecei a me desanimar muito. E aí eu vi que, isso não é pra mim, não é, não sei o que e tal. E eu, sabe, desanimei e desisti.
Hoje eu pensando assim, né, com a minha mentalidade que eu tenho hoje, e pensando assim, afastada da mentalidade de escassez, eu poderia sim ter lançado uma coisa simples, pequena, somente uma ferramenta com exercícios para as pessoas poderem se autoconhecerem, se desenvolverem mais, saírem de um ponto e para o outro, se organizarem melhor, terem uma vida um pouco mais produtiva dentro do que eu tinha conquistado, que foi muita coisa, ter uma vida um pouco mais saudável, né? Priorizando uma vida com mais bem-estar. Eu poderia ter oferecido isso por um valor justo, de acordo com o trabalho que eu tive. E não ficar pensando numa coisa grandiosa e me colocando numa inferioridade, que eu não era capaz de entregar aquilo. E quantas pessoas eu deixei de ajudar por essa minha mentalidade de escassez? Isso foi uma experiência que eu tive. Outra experiência foi quando eu fiquei parada lá com o YouTube pensando, ai meu Deus, as pessoas vão me criticar, um medo, uma trava, um bloqueio, sabe? E eu já tinha experiência de gravar, de roteirizar, de editar, tinha tantas habilidades e me colocando num lugar de quem sou eu para falar disso? Ai, que as pessoas vão me julgar, vão me criticar, porque eu não sou suficiente, porque... E eu perdi 6 meses da minha vida, metade de um ano. Você pensa assim, metade de um ano foi jogando no lixo. Então foram essas 2 situações que eu trago aqui pra vocês, mas não foram as únicas, claro que não, porque teve várias outras. E sempre vai existir, mas eu vou estar sempre na luta pra poder driblar isso, agora que eu tenho essas consciências de como elas se manifestam, do que é mentalidade de escassez fora dessa situação de dinheiro, bens materiais, de que a mentalidade de escassez é sempre o pensamento do medo da falta, seja de falta de qualquer coisa, mas aquele medo exacerbado, aquela coisa que sai do nosso controle, é aquela coisa que paralisa, que nos deixa presos. E é por isso que no próximo vídeo eu vou trazer ferramentas para que você possa aplicar no seu dia a dia e evitar a mentalidade de escassez. Evitar, não dá para tirar ela completamente da nossa vida, porque tem muitas crenças e o nosso cérebro ele foi acostumado, condicionado a uma realidade, que é o que era certo de pensar, o que era certo de se comportar. Não vai ser uma coisa ou outra, um dia para o outro, uma fala ou outra que vai mudar sua vida por completo. Vai muito da força de vontade, vai muito do querer mudar, de ter consciência de onde está acontecendo e ficar mais atento, mais presente, sabe? Mais atento às coisas que acontecem, de como a gente pensa. Olha, aqui eu tô usando, aqui tá manifestando a mentalidade de escassez, eu preciso estar mais atento a isso, preciso mudar a forma como eu penso, não vou mais falar isso. Meu pensamento precisa mudar, minha fala precisa mudar, meu comportamento precisa mudar. E aí a gente aplicando as ferramentas que eu vou trazer no próximo vídeo, a gente também consegue devagarzinho, né, progressivamente, ir mudando a nossa realidade, né, saindo daquelas crenças limitantes. Por que limitantes? Porque limitam, a gente paralisia, é bloqueio, é medo. E a gente vai mudando essas crenças para algo que realmente faça a gente se desenvolver, conquistar os nossos objetivos, né? Mas é um processo que a gente tem que ter paciência para o negócio acontecer, né? Não vai ser de uma hora para outra. E este vídeo aqui, ele ficou mais como uma introdução, uma explicação, contei um pouquinho da minha história, mas nos próximos eu vou trazer mais a mentalidade de escassez aplicada em alguma área, alguma situação do dia a dia e tal. Se você quiser me ajudar com o desenvolvimento desses vídeos, deixa aqui nos comentários alguma sugestão, tipo, fala sobre isso, eu gostaria de ouvir você falando sobre aquilo, pesquisar alguma coisa e trazer. E também eu gostaria muito de saber se você se encontrou em alguma dessas situações que eu mencionei, né? Em alguma dessas circunstâncias da vida que a mentalidade de escassez possa ter se manifestado. Eu acho legal a gente compartilhar. Eu compartilhei um pouco da minha história, então seria bom se você compartilhasse a sua também. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.